Boa noite a todas. A gente está começando hoje, então. Hoje o compartilhamento vai ser uma reflexão sobre comunicação, sobre formas da gente identificar as nossas necessidades e pensar sobre elas. E depois eu vou compartilhar também um link para alguns áudios, uma segunda parte aí da reflexão. Vamos embora, Nai? Bora. Bora. Então, vamos lá. Aqui, para a gente começar, a gente já tenta puxar na memória alguma situação mais recente, onde a gente se sentiu desconfortável, mas não conseguiu expressar o que sentia. Então, pode ser algo no trabalho, alguma comunicação com parceiro, parceira, com amigos, com família, algo que a gente sentiu um desconforto, mas não conseguiu colocar para fora, não conseguiu se expressar. Então, é legal todo mundo pensar em uma situação para a gente ir, conforme a gente for fazendo essa reflexão, a gente tentar trazer essa situação como exemplo, para ficar uma coisa mais prática. Então, a gente pensa com quem foi essa situação, qual foi a situação, qual era o contexto, o que estava acontecendo na cena, o que você queria dizer, no fundo, assim, então, olha, eu queria falar isso, exatamente dessa forma. O que você disse, ou de repente nem disse, guardou, e por que você acha que não conseguiu dizer o que queria, o que te impediu de se expressar, de colocar isso para fora. Então, é importante que cada uma tenha uma situação modelo de exemplo aí, se não tiver nada tão recente, pode até ser mais para trás, mas que tenha uma situação onde não foi possível se expressar da forma como você gostaria. Conseguiu lembrar de alguma coisa, Nai, para ter na mente assim? Conseguiu? Nossa, várias. Quantas, né? Quantas? Três mais recentes. Bora, eu também tenho um montão. E isso é legal porque, assim, lembrando, né, a gente está compartilhando práticas que têm ajudado cada uma. Olha, a Annalise entrando. Que tem ajudado, né, e que seja uma prática de autocuidado também. Né? Então, isso é algo que tem me ajudado nesse autocuidado, né? Não é fácil, não é sempre que eu consigo, mas seguimos tentando. Vamos dar um oi para a Annalise, está entrando? Será que entrou? Deixa eu ver, acho que sim. Oi, Annali. Eba! Oiê, tudo bem? Prazer! Olá, boa noite. Hoje Tudo bom? Tudo. Bem-vinda! Obrigada. A gente começou a gravar, porque depois vai compartilhar lá no grupo também. Hoje é algo mais curtinho aqui, depois eu vou compartilhar um link de alguns áudios que aí cada uma pode fazer no melhor momento. Tá bom? Então, aqui, Ana, qual que é a proposta? A gente puxar na memória alguma situação recente em que a gente sentiu um desconforto com algo que aconteceu, mas que a gente não conseguiu se expressar. Ficou com aquilo preso ou se expressou e não era daquele jeito que a gente queria. Então, trazer uma cena e aí você relembra aí com quem foi, qual era o contexto, o que estava acontecendo, o que você queria dizer, o que você disse ou de repente não disse, não conseguiu se expressar. E por que você acha que você não conseguiu se expressar? Então, tenta deixar reservada aí essa situação para ela servir de modelo aí na reflexão de hoje, que é comunicação, tá bom? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho
dessa proposta, né? Então, sempre que a gente tiver uma situação dessa, qual que é a proposta? Aqui, no centro azul, a gente tentar identificar qual é a nossa necessidade, o que é confortável para a gente. Então, tudo que está em azul aí no centro seria o nosso centro, o nosso conforto, a nossa situação ideal. Então, puxa lá na memória aquela situação e tenta pensar o que seria o ideal para você. Então, existiu um contexto e eu gostaria, se eu pudesse escolher todas as variáveis, eu gostaria que fosse desse jeito para eu me sentir confortável. Então, tudo que está em azul é o ideal. Esse outro círculo, ele seria o tolerável. Então, assim, mundo ideal azul, segundo círculo, não é o ideal, mas eu consigo tolerar. E esse tolerar é importante a gente pensar. De que forma que eu tolero? Até quando? Né? Então, por quanto tempo eu tolero? Porque esse tolerável, às vezes, é uma situação específica, é algo do momento, uma necessidade especial, de repente, de uma outra pessoa que a necessidade dessa pessoa seja importante para você também. Mas você precisa localizar no tempo e no espaço por quanto tempo é esse tolerável e como é esse tolerável. Isso precisa estar claro em primeiro grau para você. E esse último círculo, que é o vermelhão, ele seria o intolerável. Então, é legal a gente perceber que o azul é o maior, porque é o nosso centro, é o nosso confortável. A gente lembrar que não tem como se relacionar com alguém, com o mundo, com os ambientes, sem a gente tocar o tolerável, porque as coisas não vão ser sempre do nosso jeito ideal, então a gente precisa abrir mão de algumas coisas, conceder, mas esse conceder, ele precisa estar localizado no tempo e no espaço. Né? Eu estou abrindo mão do quê, por quanto tempo, e por quê, por quem. E ter consciência que existe ali um intolerável, né? E de que forma eu me afasto desse intolerável, né? Como é que eu me respeito, que eu cuido de mim, não entrando numa situação que é intolerável para mim. E de que forma que eu comunico para o outro o que é o ideal para mim, no sentido de ser confortável, como a gente conversa sobre o tolerável para os dois e como eu comunico o que é intolerável para mim. Certo? Aí aqui a gente entra no que seria o princípio da proposta da comunicação não violenta, por exemplo. Na prática, eu tenho algumas ressalvas, porque na prática a gente não pode confundir comunicação não violenta com uma postura passiva, não é esse tipo de postura. Algumas coisas e algumas conquistas precisam de um tom a mais, né? Nem tudo dá para a gente resolver na total compreensão e passividade. Então, é importante a gente deixar claro que quando a gente está falando de comunicação não violenta, não é algo 100% passivo e 100% compreensivo o tempo inteiro, né? Porque tudo a gente sempre vai falar de localizar no tempo e no espaço. Então, em alguns momentos é preciso de uma dose de tom a mais para algumas conquistas e algumas lutas. Então, é importante ter essa ressalva. Mas qual seria a proposta inicial? Primeiro, a gente observar a situação de uma forma silenciosa, não ficar falando muito, porque a gente nem entendeu, às vezes, quais são as nossas necessidades, qual que é o ponto. Então, o primeiro passo seria a gente observar uma situação de uma forma silenciosa. Esse silenciosa já é uma visão minha, já é um tempero de prática de uma pessoa super impulsiva e ariana. Porque o silêncio, às vezes, faz toda a diferença. O segundo ponto seria a gente identificar o que a gente sente. Então, nessa situação que a gente pegou lá no começo, o que a gente estava sentindo?
E a gente focar nisso antes da gente falar o outro, ele não fez, ele fez. Toda vez, a gente tem que tomar muito cuidado com essas palavras. Toda vez a pessoa faz isso, ela nunca faz tal coisa, ela sempre age desse jeito. A gente tenta sair desse apontar o dedo para o outro, tira o foco do que o outro está fazendo e vem para cá. Eu observo a cena e o que eu sinto. E é importante a gente saber nomear os sentimentos, porque a gente muitas vezes não é ensinado a nomear. Então, o que é isso? É raiva, é tristeza, é revolta, é alegria, é medo, é muita coisa que a gente identifica como raiva, é medo. Então, a gente tem que, primeiro, tentar dar um nomezinho para esse sentimento, né? Depois, a gente avança para qual era a minha necessidade nessa situação. Por que eu me emputeci? Por que eu me senti não ouvida? O que aconteceu? O que eu realmente precisava? Né? Isso tudo antes de apontar o dedo para o outro. E, por último, a gente tenta fazer um pedido. Então, assim, olha, eu observei a cena tentando não falar do outro, só observei. Então, alguém chega e joga 5 objetos no meio da sala. Eu vou tentar não falar assim, todo dia você faz isso, toda vez você bagunça a sala, você sempre chega e joga as coisas, você só observa, existe uma sala e existem objetos na sala. O que você sente quando você chega na sala e tem esses objetos? Qual é o seu sentimento? Qual é a sua necessidade? Uma necessidade de organização, uma necessidade de colaboração? Qual é a sua necessidade? E depois um pedido. Como é que você poderia elaborar um pedido para essa pessoa sem falar da ação dela em si e falando do que você sente e da sua necessidade? E aí a gente vai ter aqui alguns exemplos. Então, por exemplo, quando eu vejo 2 bolas de meia sujas debaixo da mesinha e mais 3 perto da TV, essa é a cena, né? 2 bolas de meia suja e 3 perto da TV. Essa é a cena que você não está apontando o dedo para ninguém, você está só descrevendo o cenário. Aí aqui o 2 já é o seu sentimento. Você fica irritada, é isso que você sente. Depois a necessidade. Preciso de mais ordem no espaço que usamos em comum. Essa é a sua necessidade. E aqui seria o pedido. Você poderia colocar suas meias no quarto ou na lavadora? Então, esse seria um exemplo. Então, a gente não apontou o dedo para o outro, a gente não falou que ele nunca, ou que ele sempre, ou que ela é distraída, é desleixada, é bagunceira. A gente não chegou nesse degrau do outro. A gente passou pelas etapas falando só da gente e da cena. Um outro exemplo. Nas últimas 3 reuniões, você não entregou o relatório. Então, você descreveu o que aconteceu. Você não falou assim, você nunca entrega o relatório, você sempre atrasa, toda vez eu tenho que pedir. Descreveu um fato. Nas últimas 3 reuniões, você não entregou o relatório. Como você se sente? Me sinto frustrada por não conseguir que a minha equipe cumpra os acordos e prazos. Qual seria a necessidade? Precisamos garantir que os relatórios sejam entregues, porque existe um processo que se inicia logo após terminarmos a nossa parte, no nosso departamento. Então, essa é a necessidade, é explicar para a pessoa o porquê. Entrou uma ligação para mim, por isso que cortou. Voltei. Deixa eu ver se vocês estão aqui comigo. Então, beleza. E aí, qual seria o pedido? Posso contar com o envio do relatório deste mês dentro do prazo combinado? Então, é uma forma da gente expressar, né, o que a gente sente, a nossa necessidade e fazer um pedido. Entrou mais alguém que eu vi? Ah, não, sou eu mesma, que estou em 2 telas. E aqui a gente tem mais 2 exemplos.
já tem 3 noites que você não lava a louça do jantar, como havíamos combinado. Então, esse é o cenário. Existia um acordo, e esse acordo não foi cumprido já tem 3 dias. Um ponto de empatia seria você tentar imaginar o que está acontecendo com o outro. A gente nem sempre acerta nisso. Então, pode ser que ajude, pode ser que não. Mas se você tiver uma ideia do que pode estar acontecendo com a pessoa, se você quiser demonstrar que você está tentando compreender o que está acontecendo com ela, às vezes é interessante usar. Né? Que seria, eu percebi que você tem trabalhado muito, imagino que esteja cansada. Aí volta para a sua necessidade, né? E o que você está sentindo? Mais me sinto sobrecarregada em ter que lavar a louça do almoço e do jantar. Então, aqui você já falou que está sobrecarregada e falou que fazer as 2 coisas fica diferente do que estava combinado. E aí, um pedido. Podemos pensar juntos em alguma alternativa que não deixe um de nós sobrecarregado? Então, aqui é um ponto bacana, porque você nem está fazendo um pedido direto, está chamando para pensar numa solução junto. Então, isso também não aponta o dedo, né? Falou ali da cena, do que aconteceu, e ainda chama para pensar junto numa solução. E o último exemplo. Nos últimos 2 meses, você não cumpriu com o pagamento do nosso acordo. Então, existia um acordo e não foi cumprido. Isso me deixa frustrada. Então, é o sentimento. Porque eu também tenho compromisso para honrar e contava com esse valor, visto que tínhamos um acordo. Então, essa é a minha necessidade. Posso contar com a sua palavra para que o acordo seja cumprido esse mês? Então, você está perguntando para a pessoa se ela ainda tem condição de cumprir o acordo que tinha sido estabelecido. Então, aqui são exemplos, claro que cada um acaba falando do seu jeito, mas exemplos de como a gente sair da armadilha de apontar o dedo, porque se a gente começa com esse tipo de postura, a pessoa vai ser convidada a se defender, ao invés de ser convidada para a solução. E a gente também pode se desgastar muito investindo energia na coisa de pensar, a pessoa fez isso porque não se importa. Olha lá, toda vez faz de um jeito que não está pensando, a gente acaba gastando muito tempo e muita energia tentando achar que a gente sabe o que está acontecendo com o outro e a gente não sabe, não tem como saber. A gente minimamente sabe o que está acontecendo com a gente. Então, por isso que é bem importante a gente primeiro observar em silêncio, identificar o que a gente sente para dar um nome, identificar qual seria a nossa necessidade naquela situação, porque se a gente não souber a nossa necessidade, a gente nem vai saber falar para o outro. E depois fazer um pedido. O importante desse pedido um pedido, ele precisa caber um sim e um não. Se a gente estiver pedindo uma coisa e a pessoa não tiver a opção de falar não, a gente não está pedindo, a gente está mandando. Então, a pessoa sempre tem que ter a opção de falar não, porque é um pedido. E isso também já fala um pouco do nosso tom de violência em muitas interações, onde a gente pede mandando, né, e não dá o espaço para a pessoa falar não. E aí a gente sempre volta nessa visão. Se tem alguém pedindo para a gente tem que saber o que é confortável para a gente, o que é tolerável na hora de atender um pedido e o que é intolerável, né? E quanto mais a gente tiver isso de uma forma transparente nas nossas relações, a gente facilita as interações. Então, se eu tenho um trabalho em que é tolerável para mim passar de 1 hora do meu horário, mas é intolerável passar desse período, é importante que eu comunique no meu trabalho se existe um costume ali de passar mais de 1 hora do trabalho. Então, olha, isso daqui para mim, ok? E aí lembrar, né, por quanto tempo, né, por quê e por quanto tempo. Ó, se nesse projeto aqui a gente precisar ficar alguns dias a mais, eu consigo ficar 1 hora a mais. Mas esse é o meu limite, eu não consigo ficar mais do que 1 hora além do meu horário de saída. Então, é muito importante a gente entender o que é o nosso confortável, o que é o nosso tolerável, e comunicar, principalmente o que é intolerável. A gente economiza bastante energia, tempo, tendo isso claro para a gente,
né, em primeiro lugar. E aí a gente consegue ter mais claro o que a gente consegue atender da necessidade do outro quando fizer um pedido e entendendo as nossas necessidades, a gente consegue comunicar essas necessidades para o outro na hora da gente também pedir. E aqui a gente coloca algumas observações importantes. Sempre duvidar das nossas hipóteses. Muitas vezes a gente não investe energia e tempo analisando o que a gente sente, o que a gente precisa, e a gente fica viajando, imaginando o que o outro sente, o que ele precisa, por que que ele fez, por que que ela deixou de fazer. Então, primeiro a gente duvida de algumas hipóteses que a gente cria, porque a gente mal consegue saber da gente, né? É impossível saber o que passa na cabeça do outro, o que o outro sente, por que que fez, por que que não fez. A gente checa se a gente entendeu o que o outro comunicou pra gente. Então, a gente pergunta, né? Muitas vezes até assim, a palavra que a pessoa usou. Ah, tal coisa foi pesado para mim. O que que é pesado para você? Quando você fala almoço, horário de almoço. Ah, você pode me ligar no horário do almoço. Checa, o que que é o horário do almoço para você? Tem gente que almoça meio-dia, tem gente que almoça às 3 da tarde. Então, a gente sempre tem que checar se o que a gente captou é aquilo que a pessoa quis dizer. Nas coisas mais simples, às vezes usando a mesma palavra, para a pessoa aquilo significa uma coisa e para você significa outra. Então, sempre checa. Checar se a pessoa entendeu o que você falou, né? Então, olha, eu sinto assim, eu tenho essa necessidade. O que você entende quando eu falo isso? Isso é muito importante. E checar como as suas sugestões chegam para o outro. Então, quando a gente pergunta assim, como é para você se a gente mudasse a nossa reunião das 7 horas para 7h30? Como que é isso para você? É possível ou entra naquela linha do intolerável? Ah, fica muito tarde, para mim não dá. Então, checa. Muitas vezes, antes de você fazer o pedido, isso pode ser uma forma de fazer o pedido, né? Então, ao invés de falar, a gente pode fazer a reunião às 7h30, você pergunta, como é para você fazer a reunião às 7h30? E a gente ouve, né? Faz esse exercício de ouvir também qual é a necessidade da pessoa e tudo mais. Então, isso é importante. E aí, agora a gente volta naquela situação do início, que a gente pensou. Como poderia ter sido essa situação se a gente tivesse usado essas etapas, né? Então, o que aconteceu de fato? Será que quando você descreve a cena, você já está interpretando, imaginando, criando, fazendo hipóteses, ou você realmente só descreve a cena como ela aconteceu, como se fosse um jornalista imparcial relatando aquela cena, né? Aí a gente volta. Será que agora a gente já consegue dar um nome para esse sentimento? O que a gente sentiu ali? Raiva, medo, alegria, tristeza? Qual era a sua necessidade? Consegue identificar o que você sentiu nessa cena, nessa situação? E qual pedido claro você poderia ter feito? Ou ainda que você poderia ter perguntado, como que é para você se a gente fizer dessa forma, né? E tentar refletir se fica mais leve. Sair um pouco do você fez, não fez, isso, sempre, nunca, para voltar essa interação para observar, identificar o sentimento, a necessidade e simplesmente fazer o pedido da forma mais clara possível, né? Ou perguntar para a pessoa como seria fazendo da forma como você sugeriu. Então, como que fica essa situação inicial que você tinha imaginado passando por essas etapas? E aí, eu vou parar de compartilhar aqui e falar de uma outra coisa que também acho importante, vai além do que a gente vê na comunicação não violenta, mas é importante a gente ver se quando a gente sente, né? Então, eu estou numa situação que me deixou desconfortável. Tentar refletir se esse desconfortável é de hoje.
porque às vezes não é de hoje. Às vezes aquela situação remeteu a uma situação do passado, a uma situação de quando você era criança, a um jeito que sua mãe falava com você, que a professora da escola falou, que o amigo que fez bullying fez. Então, assim, acontece uma situação que me deixou fora da casinha, super, muito além de desconfortável, me deixou com raiva, puta, enfim. Essa situação, esse sentimento é de agora, dessa situação, ou eu tô puxando isso do passado? Quem está vivendo essa situação? Sou eu agora adulto ou sou eu criança? Então, eu tô adulto ou criança vivendo essa situação, no sentido de que às vezes a gente está com uma necessidade, então estou conversando com um chefe, e aí eu percebo que eu quero muito feedback, que eu quero muito reconhecimento, mas é a Ana Paula hoje ou é a Ana Paula criança que queria ter recebido reconhecimento e feedback dos pais e que não teve? E aí eu agora adulta estou trazendo uma necessidade infantil, colocando meu chefe no lugar que eu gostaria que meus pais tivessem. Parece complexo, mas com o exercício a gente vai ficando mais habilidoso em falar, não, peraí, isso faz parte da observação silenciosa, né? Então, peraí, o que eu estou sentindo aqui? Será que era para tanto? Será que essa situação foi tão grave assim? Ou eu estou trazendo a necessidade de um outro tempo, de uma situação do passado para agora? E aí, agora isso cresceu, né? Então, seria isso. Queria ouvir vocês, saber como que chegou isso para vocês. Nossa, Ana, muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Vou falar rapidinho, só para... Annalise, você não quer falar antes? Porque você vai sair, né? Melhor, depois eu falo. Pode ser. Na verdade, eu posso ficar até um pouquinho depois, posso ficar até às 8 horas, se vocês que deu certo aqui uma coisa. Eu acho interessante porque não sei se agora, né, nesse período de isolamento que a gente passou, está passando, enfim, vai e volta, né? Essas situações conflitantes, né? Eu tenho um companheiro, vivo com ele há 9 anos, vai fazer, né? Em outubro agora. E a gente sempre teve alguns pontos de discordância, mas nesses 2 últimos anos é como se tivesse intensificado assim dentro de mim o nível do que era tolerável foi muita coisa para o intolerável. E aí você falou agora de um ponto final, eu vou para o fim para depois falar do início, mas sobre até que ponto quando uma determinada postura me irrita, não são resgates realmente de coisas do convívio com a minha família, assim, com a minha mãe. Minha mãe sempre foi sempre foi, não, ainda é, extremamente organizada, então eu cresci numa coisa muito, tudo tem que estar guardado, limpo, organizado, e eu fui dentro de mim, quando eu era mais nova, eu não aceitava tanto, né? Mas dentro de mim hoje, eu me considero uma pessoa que adquiriu essas manias. E a família do meu companheiro já é extremamente, tá tudo ótimo. Então, ele tem uma postura mais, assim, desleixada, eu vou colocar. Mas, fora do ambiente do isolamento, isso às vezes passava. E agora, tudo se intensificou dentro de mim. Então, pelo que eu falei, o nível do que era tolerável, foi muita coisa para o intolerável na minha cabeça. Aí você falando sobre essa questão de parar e pensar, que parece que a gente tinha muito tempo, mas parece que ficou sem tempo nenhum para parar e fazer essas coisas, né? Esses pontos de pensar, observar. E aí fiquei refletindo muito sobre isso, assim, quando você falou sobre, será que eu estou conseguindo dar conta de raciocinar nessas etapas? Será que eu não devo ter um exercício de fazer isso, né? Pensar dessa forma, porque mexeu tanto com a nossa estabilidade emocional, esse momento que a gente está vivenciando, que eu acho que a gente parou de refletir em algumas coisas, assim, começou a tudo meio que ir para a zona do intolerável, assim. Enfim, estou aqui refletindo. Nossa, total, total. Eu achei muito legal esses círculos, Ana, e o que você foi falando deles, e aí eu fiquei com uma situação mais
no meu imaginário, mas a princípio eu tinha selecionado várias. Então, uma situação com um colega de trabalho, com um professor. Depois eu pensei numa situação com a minha mãe, recente. E aí eu pensei uma com a minha chefe, com a coordenadora pedagógica do Macunaíma. E uma com o meu companheiro de trabalho, que é o Rafael, né, que a Annalise conhece também, que foi meu companheiro. Então, essas 4 situações, né? E aí as funções mudam, né? E eu fiquei muito pensando primeiro nisso, assim, eu falei, eu achei muito bom quando se abriu fazendo aquela ressalva, né? De quando essa situação, por exemplo, na verdade, a gente tem as explosões, digamos assim, os impasses acontecem. Aí eu lembrei, por exemplo, da minha relação com esse professor e já eliminei. Porque eu falei, não é essa situação. Essa situação realmente, que foi um professor do Macunaíma, acho que não sei se vale a pena eu contar agora, mas enfim, ali houve esse impasse, foi uma situação de machismo e teve esse impasse e eu acho que foi bom. Não foi confortável para mim, me gerou ruído até hoje na escola, mas enfim, eu acho que foi o que tinha que acontecer, né? Falei, Tocou beleza. muito forte o seu intolerável. Tocou Muito muito forte o meu intolerável. E aí eu falei, não, eu não quero refletir sobre isso, porque isso é outra coisa. Não me interessa construir nada com essa pessoa, com esse homem que fez, né? Então. Aí eu fui pensando nos outros casos, né? Eu falei, Aí eu eliminei minha mãe também, tirei minha mãe do pensamento. Eu falei, eu não quero topar com essa treta agora. Aí fiquei um pouco nessas 2 situações, com a minha chefe. E hoje, aí como foi muito recente ao que aconteceu hoje, eu falei, acho que eu vou ficar com isso fresco. E foi bom, porque eu acho que foi bem esse conflito que você fala, dentro desse círculo, né? O que é necessidade, o que é o conforto, o que é o ideal e o que é o tolerável. E essas propostas que você foi dando me fez refletir sobre a diferença de perspectiva minha e dele naquele instante, assim. Então aí eu vou compartilhar esse dia, tá? Porque, enfim, ainda tem mais um dia de curso, talvez a gente faça mais vezes. E é uma pessoa que está na minha vida, não tem o que fazer, né? Assim, então tem que aprender a conviver com ela, né? No finalzinho hoje, falar rapidinho, no finalzinho hoje do curso de cartas, a gente está fazendo em Santo Amaro, Annalise também. Sesc Santo Amaro. A gente ficou só eu, Rafael e a pessoa que conduz o encontro lá com a gente, que media a IEDA e tal. E aí, amanhã vai ser o último dia e a gente foi falar sobre isso. A IEDA saiu, ficamos só nós 2. Aí eu falei, bom, Rafa, o que a gente faz amanhã para finalizar tal? O que você acha importante para um último dia? Como a gente finaliza esse encontro com essas pessoas? Não tem que ser igual ao Guarulhos, né? Tem que ser né? E aí ele falou, eu não vejo necessidade de pensar sobre isso. Na verdade, eu quero ver como que a gente vai dar prosseguimento, assim, como que a gente vai falar sobre os próximos 4 encontros para quem quiser e puder. Falei, não, a gente não vai falar sobre isso. Acabou o curso, acabou o curso. Eu não vou vender 4 encontros de uma coisa que eu não sei a continuidade. E aí ele falou, não, mas não tô falando isso. Eu falei, entendeu? Aí ficou nesse imbróglio. Aí eu ainda falei para ele, eu falei, isso é antiético. Se você fizer isso, eu saio da sala, deixo você sozinho. Ele, como assim? Eu falei, o que você vai oferecer de continuidade para essas pessoas? O curso de cartas foi esse. Eu não sei a continuidade. Se a gente fizer o mesmo curso, a mesma proposta com um novo grupo, eu topo. Vender para o Sesc, para outros lugares. Agora, para dar continuidade dentro de um mesmo grupo, eu preciso oferecer alguma coisa nova. Senão, elas podem fazer por elas. Encontros, cada uma vai trocando carta. Não precisa da gente. Ou então, se você quer uma continuidade, eu topo se não for pago. Aí ele, não, eu falei, beleza, Rafa, escreve a proposta e me manda. Se ela tiver fundamento, a gente propõe.
Ele, não, mas não vamos perder a oportunidade. Amanhã, no finalzinho, a gente fala. Eu falei, isso é antiético. Ele, claro que não é, isso é venda, é marketing. Aí eu falei, ai, Jesus. E aí ficamos nisso. Para ele era marketing e venda. E ele falou, não, mas o conteúdo vai ser. Ele não foi isso, entendeu? Para mim, ele falou, não, o conteúdo sempre vai ser novo, porque a escrita é sempre nova. Falei, beleza, já escrevemos cartas para o eu do passado, do futuro e do presente, para o mestre, para os inimigos e para o desconhecido. Qual é a sua proposta de nova escrita? Aí ele, não, mas não precisa, tá? Eu falei, não precisa, mas aí a gente não vai vender. Vai oferecer de graça. Aí ficou nisso, sabe? Aí brigamos, acabou a sala, e a gente abriu o chamada de vídeo. Aí quando a gente abriu a chamada de vídeo, acho que deu uma baixada, aí a gente conseguiu entrar um pouco nesse lugar, mas depois de muita briga, muito desconforto, muita tremedeira da mão. Aí ele falou, aí eu falei, ó, Rafa, é o seguinte, o que é importante para você talvez não seja para mim e vice-versa. Vamos tentar entender aqui. Aí a gente foi conversando, eu entendi que essa visão marqueteira que ele estava trazendo não era um demônio, né? Eu falei para ele que eu não quis ferir ele quando eu disse que ele tava, que eu achava que era antiético isso, da minha perspectiva. Aí a gente conseguiu, mas a gente ficou tipo 2 horas brigando para chegar. Então acho que essa sequência que você traz, nossa, isso é muito valioso. Porque beleza, brigar a gente briga, né? Mas e a gastrite, e e o atrito com a pessoa, e as caras que a gente vai fazendo, assim, nossa, e depois vai sonhar, e aí quando vê de novo, você vai olhar para aquela pessoa e vai pensar, marqueteiro. Ô, Dai, é tão legal isso que você está falando, porque assim, se a gente volta lá nas reflexões, a gente tenta, por exemplo, esse pensamento de isso é antiético, a gente volta lá no checar as nossas hipóteses e checar como que aquilo é para o outro, porque assim, ficaria super confortável você falar, eu sentiria que eu estaria sendo antiética. Porque se a gente fala assim, isso é antiético, vem na pessoa uma necessidade de falar, eu não estou sendo antiético. Aí foge da resolução. Mas se você puxa para você, olha, eu sinto que seria antiético da minha parte fazer isso. Por isso, por aquilo. E aí a gente dá a oportunidade do outro esclarecer sem ele estar se sentindo acusado. E a gente checa uma hipótese porque, assim, putz, não, a pessoa está querendo estender um benefício para quem quer se aprofundar. Quem não quer, beleza, finalizou aqui hoje, a gente vai até o fim, a gente não usa o último só para ser um degrau, a gente finaliza no último e oferece um aprofundamento para quem está afim. E aí a gente fala, não putz, não era antiético não, tá tentando oferecer uma alternativa, mas a gente tenta sair da armadilha de falar, isso é tal coisa. E isso já é um avanço, porque no calor da emoção a gente quer falar, que absurdo! E eu fiquei aqui pensando aí, da história do sonho, essa besteira que eu vou falar. Mas que aí você não, você cria aquela imagem, cria aquele ranço. Fica pensando, meu Deus, o famoso rançozinho. Mas é engraçado, porque quando você fica pensando sobre essa observação silenciosa, é tão... Porque você tem que ter também um certo momento de autocontrole, assim, de si mesma, né? Com algumas circunstâncias. Que às vezes, curiosamente, a Nayara falando sobre as situações, né? Que ela passou, outras, né? Que vieram à mente. E aí também me vieram à mente algumas situações de trabalho, 2 situações especificamente, uma muito parecida com a da Nayara, não sei a especificidade do que aconteceu com ela, mas o sentimento foi parecido, que foi a ideia do machismo, que também foi no trabalho, enfim, estava tendo uma apresentação, eu fui
fui, estou dizendo fui porque estou afastada para conseguir aí 6 meses de afastamento, estou tentando mais 3 meses para poder finalizar a minha escrita da dissertação, né? Mas eu sou do NEABI, né, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas. E a coordenadora atual é uma mulher negra. E aí, na primeira reunião, a gente teve uma situação que tanto tem, como é que eu vou dizer, de um colega de trabalho, um professor, que foi muito machista e, ao mesmo tempo, foi racista. Então, ele juntou as duas coisas e eu fiquei muito afetada. Só que naquele momento eu consegui, eu acho que a gente, às vezes, profissionalmente, a gente consegue ter mais esse olhar de vou me controlar e observar a situação para poder falar. E eu esperei o momento certo, esperei que ele falasse, fiquei assim, e aí eu levantei a mão. A colega, foi uma situação em que ele interrompeu várias vezes, a colega que estava apresentando, e dizendo, olha, não sei, onde é que tem isso, que lei é essa, onde você leu isso, não sei o quê, sendo que ela estava no lugar de fala dela, muito dela, e eu notei que havia também um certo machismo ali dele, né? Aí eu levantei a mão e disse, colega, você tem conhecimento do assunto? Ele, não. Aí eu disse assim, você tem curiosidade, está aberto a ouvir a respeito e a ler a respeito? Aí ele, sim, claro, muito, porque ele também ele é deficiente físico, né? Ele tem uma... Aí eu disse, claro, muito me interessa. Aí eu digo, pois deixe que ela fale. Eu tenho uma proposta. Você não deixou ela falar. Tá tudo nos slides, inclusive as leis. Se você esperar, tiver um pouquinho de paciência no coração. Aí ele deixou. Assim, ele se tocou, né, da coisa. E, às vezes, eu não tenho essa postura. Na área eu falei, me identifico, não vou trazer também para cá, né, mas eu tenho muitos embates com a minha mãe. E eu não tenho essa paciência, assim, né, essa paz de espírito de parar e pensar. Às vezes já vem logo no extremo, né. E aí eu fiquei pensando o quanto pessoas mais próximas a gente... É como se a gente tivesse uma noção de que, pô, isso já era para a pessoa saber, a pessoa já me conhece, já entendeu? Parece que a gente... E aí, às vezes, o silêncio faz com que as coisas decantem assim. Então, quando a Nara falou entre uma sala, né, o Zoom e a chamada de vídeo, houve um silêncio que fez com que houvesse esse decantar e essa possibilidade de diálogo. Porque, de fato, vocês já se conhecem, vocês trabalham juntos, entendeu? No fundo da cabeça dele, eu acho que ele também entendeu o que você quis dizer com antiético, mas você não disse, né? Aí, e isso acontece muito, né? Com quem a gente conhece, parece que o tempo vai passando e aí o cuidado tem que ser maior, porque fica tudo muito, né? A gente naturalizando isso aqui já era para saber, não sei o quê, não. E aí a gente não para dar tempo do silêncio, né? De parar e prestar atenção. Opa, peraí. Porque o silêncio, acho que tem tudo a ver. O silêncio desencadeia a observação, o que você pensar, o que para você, o sentimento, a necessidade, acho que tudo parte desse momento de silenciar para poder respirar. Aí é só um desabafo. Às vezes eu não consigo ter silêncio, às vezes por minha causa, né? Por minha... Mas às vezes o outro, por que você está aí calado? Aí eu, tenha paciência. Às vezes acontece, né? Tudo bem. Ótimo, é muito legal isso que você falou, porque a gente acha que o óbvio não precisa ser dito, né? E o óbvio, ele precisa ser dito. Então, assim, às vezes a gente, por estar numa relação familiar de muitos anos, e com mãe, com pai, com irmão, ou às vezes até com parceiro, a gente tem essa sensação de, nossa, mas não percebeu ainda? Mas a gente comunicou? Em qual momento a gente chegou para nossa mãe e falou... Eu tenho uma situação clássica que eu fiz isso uma vez, que eu tive que falar, mãe, deixa eu te falar uma coisa. Seus relacionamentos, seu espaço, meus relacionamentos, meu espaço. Eu sou adulta e eu não pedi sua opinião em relação a esse relacionamento. Então, assim, eu não me meto nos seus e você não se mete nos meus. Ok? Beleza? Eu tive que chegar nesse ponto. E
incrivelmente, né, como num passe de mágica, ela nunca mais... Eu cheguei a ficar 13 anos sem falar de relacionamentos meus para minha mãe, sem comentar, sem apresentar ninguém na casa dela. Era um assunto, assim, não tocado, porque faltava um espaço de respeito, assim. Mas depois que eu comuniquei, e eu também não vinha trazer, que às vezes a gente comunica, mas não se aguenta e quer compartilhar. Aí compartilha e não quer que a pessoa dê a opinião. Então, eu fiquei 13 anos sem compartilhar, e nesse espaço seguro para não ter uma interferência. Porém, eu tive que comunicar, porque senão a pessoa não sabe. Você está passando mal há muitos anos que a pessoa se intromete num assunto que para você não quer opinião, mas você nunca comunicou aquilo de uma forma clara. Tipo, olha, a minha necessidade não entre nesse ponto, que não está em discussão. E que foi outra coisa que você falou, Ana? Ai, agora me fugiu. Eu tinha lembrado... isso da gente... que vocês duas falaram, né? Tem muita gente que pega ranço da comunicação não violenta, por exemplo, porque fica nessa ideia de passividade e compreensão. E não. A gente tem que... Algumas questões são intoleráveis para um coletivo, não só para a gente. Então, o machismo, o preconceito. Isso que você fez eu achei perfeito, de falar, você tem curiosidade, você quer aprender? Então, ouça, pelo amor de Deus. Então, assim, isso foi lindo. E a gente entra e precisa entrar em algumas questões que são intoleráveis para a sociedade nos dias de hoje, né? Então, não dá para tratar com passividade, não dá para tratar na compreensão, né? Uma amiga citou semana passada, estava numa reunião e uma pessoa do sindicato estava dando um exemplo e ele trouxe essa frase, falando de direitos da mulher no trabalho, e em algum momento ele achou que caberia falar, a mulher tem que ser... Gente, a frase é tão absurda que eu acho que eu até apaguei da minha memória, mas é alguma coisa assim, uma santa não sei onde, uma puta na cama, um negócio assim. Ele trouxe esse exemplo. E era uma reunião com mais de 30 pessoas, a maioria mulheres, e eles simplesmente pararam a reunião para falar, você ouviu o que você disse? Isso não é aceitável. E aí ele tentou explicar, e aí todo mundo interferiu e falou, não, a gente vai tentar te explicar. Tenta achar um outro exemplo. E aí rolou todo um movimento, porque assim, não dá para você ser compreensível e tolerante com esse tipo de postura nos dias de hoje, né? E ele realmente não entendeu que tinha sido muito fora, assim, o exemplo tinha sido totalmente absurdo e agressivo, né? Machista e tudo isso, né? Meu Deus, dá até uma agonia quando a gente ouve isso. Então, a gente não pode deixar passar, porque é algo intolerável, inclusive para um coletivo, né? De homens e mulheres, né? Não é intolerável só para mulheres ouvir isso, né? Inclusive, houve até um registro formal dessa colocação dele, para que realmente fique registrado que é intolerável. Então, às vezes a gente precisa entrar com um ponto de agressividade quando esse intolerável fere esse tipo de assunto sensível que já não era nem mais para existir, né? A gente precisa lembrar isso, né? E é isso, assim, eu achei legal trazer, porque isso me ajuda todos os dias e nem sempre eu consigo. Às vezes, quando eu vejo, já foi, mas como isso tá com uma bandeira, assim, um alerta, é um já foi que eu consigo voltar lá e falar, putz, podia ter falado assim, talvez eu tenha ofendido aqui, acusado, ou acho que eu supus se não era isso. Então, a gente consegue, pelo menos, refletir quando passa,
que às vezes vai passar, não tem jeito, mas a gente consegue trazer uma reflexão que gera autoconhecimento. Porque o mais importante é isso, se a gente souber lidar com a gente, a rajada vem, a gente tá assim, ó, opa, isso não é para mim, isso não é para mim, não ofende tanto a gente, porque assim, a gente está no nosso centro. Agora, se a gente desloca muito daquele nosso ponto azul, como a Anne comentou, isso era tolerável, mas a situação mudou e a frequência mudou. Então, isso era tolerável quando era num certo ponto, numa situação X, mas agora a situação mudou e está acontecendo mais vezes. Então, deixa de ser tolerável, porque a situação mudou. Então, quando a gente começa a ter isso claro, a gente não se ofende tanto. A gente se ofende mais quando a gente entrou na zona de intolerável e está lidando como se fosse confortável, não comunicou o outro, ou seja, a gente vai estourar na pior hora e a gente se sente desrespeitada porque na nossa cabeça está claro que a gente está no nosso intolerável, que a gente está fazendo um super esforço, mas o outro não sabe, ele acha que para a gente está confortável. A gente não falou. Então, a gente vai se sentindo esmagada, mas quem está esmagando é a gente mesmo. Então, se a gente conseguir refletir para se fortalecer na clareza do que a gente sente, do que a gente precisa, vai ficar mais fácil. Porque aí você fala assim, não, pera, mas isso aqui para mim é intolerável, é bandeira vermelha para mim. Você ganha força para falar para o outro, porque você sabe falar, não, isso daqui me emputece porque para mim é intolerável, para mim é tolerável até aqui. Se você fizer tal coisa, para mim não rola. E é algo que você está falando de você, não está acusando ninguém, né? E acho que isso, Ana, que você falou, tem muita relação com escolhas também, com o movimento, com certeza, com decisão, né? E com esse lugar essas duas coisas, a decisão, o movimento, a escolha, né? Então, por exemplo, no ambiente de trabalho, eu sinto que está chegando nesse lugar do intolerável, né? É como que eu vou abrindo outros lugares para eu habitar, né? Para eu viver, né? Enfim, deu a experiência ali por uma série de motivos, eu identifiquei, né? Se for o caso mesmo, se estiver indo para esse lugar mesmo, né? Porque as escolhas do coletivo não fazem mais sentido para você, é intolerável nesse lugar amplo, né? Então, como o coletivo está se organizando não faz mais sentido dentro da sua construção de pensamento, de prática. Eu estou vivendo um pouco isso assim no trabalho. Mas também rever esse intolerável, né? Às vezes é o ranço tal, mas saber identificar isso, né? Eu acho que essa questão do caminhar coletivo, né? Se faz exatamente aquilo que fala, né? Se a instituição tem um protocolo, tem um sistema, tem uma prática, mas serve para um grupo, para outro não, né? Se tem coisas que são decididas fora do coletivo e depois a gente vai saber como um ruído. Então, tudo isso eu acho intolerável, né? Então, beleza, não preciso mandar, né? Vou aos pouquinhos caminhando também. E nem preciso sair completamente, mas deixar só uma mãozinha lá, né? Sei lá, pegar aula só no sábado de manhã, por exemplo. Mas vai levar um tempo, uns 2, 3 anos para fazer essa migração. Acho que isso fortalece. E a outra coisa, essa coisa do silêncio, eu fiquei pensando nisso, né? De como conseguir esse silêncio, como trabalhar ele, investigar ele de uma forma total, porque às vezes a gente não fala, mas fica. Nossa, gente, isso irrita tanto. Quando você tá falando com uma Ruminando, pessoa. né? O pensamento, as hipóteses. Isso às vezes é um ruído maior. A pessoa tá falando, você tá. E às vezes a gente faz isso, né? Então, como é que silencia de verdade, né? Porque você não fala, mas você fica. Gente, né? No Zoom dá pra você dar uma entortada aqui no lápis.
a câmera, finge que deu problema aqui na conexão. É, Aí volta, bota, né? é, O Mago dá um berro assim, aí volta, né? bota a mão na frente quando o áudio tá fechado. Eu já fiz isso muito em reunião na escola. Bota na frente, filha da puta, toma no teu cu. Mas, pessoalmente, quando não tiver a máscara, você vai fazer o quê? Como adquirir esse silêncio real, assim, porque se não é silêncio, vai te causar, né? Me deu Nai, vontade de investigar isso. uma coisa muito legal para ajudar a gente é checar essas hipóteses, porque às vezes a gente fica conversando com a hipótese, e quando você pergunta para a pessoa, não tem. Pode ser que tenha a ver, mas não é do jeito que você está ruminando. Então, assim, outro dia eu estava numa conversa, e aí eu falei assim: eu não sou uma pessoa religiosa. E aí a pessoa falou: eu sou uma pessoa religiosa. Só que na minha ideia do que eu estava tentando passar ali, a gente tem uma certa proximidade e eu sei que ela não é religiosa da forma que eu estava usando aquela palavra. E aí eu falei para ela: o que é ser uma pessoa religiosa para você? Aí ela falou: eu desenvolvo a minha espiritualidade. E aí ela começou a falar. Aí eu falei para ela: eu me expressei mal. Eu quis dizer que eu não tenho mesmo nenhuma religião, mas quando eu falei eu não sou uma pessoa religiosa, eu quis dizer que eu não sou fanática com nenhuma linha de pensamento. Nem com ser religioso, nem com não ser religioso. Não tenho fanatismo por nenhuma linha. Mas eu não estava me referindo à religiosidade que você está se referindo. Então foi muito legal porque, assim, a palavra era a mesma, mas eu estava num entendimento errado, porque eu pensei uma coisa e falei uma palavra que não representava o que eu estava pensando. E ela também, ela falou, na verdade, do jeito certo. Ela não estava falando de religião, estava falando de religiosidade. Então, é muito legal quando a gente checa a hipótese, porque você fala: mas o que é isso para você? Aí a pessoa fala, ou então você fala assim: quando você deu a sugestão, você quis dizer tal coisa? E aí a pessoa não quis dizer isso, aquilo, entende? A gente para de conversar com a hipótese e muitas coisas a gente resolve na nossa necessidade. Isso que você falou da decisão. De repente eu reconheço que o lugar onde eu estou não é mais confortável para mim. Mas esse confortável, como é que ele pode ser trabalhado no tempo e no espaço? Se for um sábado, é confortável. E aí você para de brigar com isso na sua cabeça, porque toda vez que você pensar no sábado, você não pensa assim: tô saindo do que é aceitável para mim. Não, eu já pensei isso e eu já decidi que, por enquanto, que a gente tem que localizar por quanto tempo, por enquanto é confortável para mim no sábado. Então, eu não preciso ficar brigando com a estrutura todo sábado, porque eu decidi que é confortável para mim no sábado e ponto. Então, a gente consegue esvaziar algumas coisas, parar de investir tanta energia em algumas coisas, quando a gente volta lá para a necessidade e quando a gente checa algumas hipóteses, com o outro mesmo, tem que checar com o outro. Né? Então, é isso? Não, porque eu tinha pensado tal coisa, então me equivoquei. Então, são alguns caminhos, e depois é legal a gente trocar, tipo, se você for pensando também em outras coisas, refletir isso, a gente vai engrossando esse caldo, assim, né, de coisas que a gente pode pensar para ajudar a gente a sair desse costume de ficar ruminando, né? Gente, eu tinha pensado para hoje isso. Não sei se vocês querem compartilhar mais alguma coisa. Eu vou passar no grupo um link de alguns áudios. Ele tem o total de 38 minutos. Então, se você tiver 40 minutos reservado em algum momento aí da semana, é legal estar com o fone e estar sozinha. Totalmente sozinha. Reservar um tempo para
ouvir os áudios e tem que estar com um travesseiro ou uma almofada perto. Né? Então, pode estar deitada, pode estar sentada, mas deixa um travesseiro perto e fone de ouvido e esteja sozinha, 40 minutos sem ninguém te interromper. Uma outra forma, se a pessoa falar, putz, não tenho 40 minutos, lá vai ter os áudios separadinhos, você pode ouvir o áudio 1 num dia, então 8 minutos, o outro áudio 7 minutos, e aí você ouve separadinho, que também é uma possibilidade, se não tiver os 40 minutos ali total. E aí a gente pode conversar sobre esse apanhado geral e as reflexões da semana numa outra oportunidade. Pode ser que não seja na semana que vem, a gente pode falar de outro tema que alguém queira compartilhar na próxima semana. Em algum outro momento a gente retoma, deixa de repente um tempo aí para ir amadurecendo as reflexões. E é legal testar. Então, assim, coloca na cabeça assim, eu preciso construir uma próxima conversa que tenha conexão. E a gente vai tentando. Então, não deixa morrer essa teoria. Vamos tentar aplicar. Então, na próxima oportunidade de conversa, o que eu estou sentindo? Às vezes a gente vai conseguir fazer só uma parte, tudo bem. Mas se a gente conseguir pelo menos identificar o que está sentindo, a necessidade, né? A gente já começa a trabalhar a cabeça para esse outro formato. Muito Beleza? bom. Muito bom. Adorei muito. Obrigada, gente. Adorei também ir ouvindo como que chega, né? A gente vai pensando outras possibilidades e a gente vai deixar gravado para quem não conseguiu entrar hoje, ter oportunidade também de fazer essa reflexão com a gente. Tá bom? Vou parar de gravar aqui.